Boa tarde, pessoal. Que a paz do Divino Mestre nos envolva nessa tarde de hoje e que tenhamos um estudo tranquilo, sereno. É um estudo, de uma certa forma, eu estava falando com a nossa irmã Chari. Para muitos, por ser assim bastante técnico, mas nós estudamos as obras, torna-se muitas vezes até um pouco monótono. Mas solicitamos em primeiro lugar, além da doce e serena paz do Mestre Jesus que instala em nosso meio, agora à tarde solicitamos os Espíritos Maria Santíssima e Chico Xavier, que nos intua, que nos direcione sempre ao propósito de bem servir. E como sempre, meus irmãos, eu solicito que vocês coloquem um número de 1 a 288, por gentileza, para a gente ler uma mensagem de César Pastorino. 55, ótimo, dona de mim. Maravilha você colocar. Obrigado. 55, e quando eu falo dona de mim, estou falando para mim mesmo até o Lauro, que foi o último que chegou aí, né? E nós tínhamos um amigo há muito tempo chamado Lauro, faz muito tempo. Se for você ou qualquer Lauro que for, seja bem-vindo, meu amigo. Dona de mim, você que é mãe, lembre-se que o seu exemplo é lição de mais forte para o seu filho. Não discuta com seu marido diante das crianças. Não critique o seu pai diante dos filhos. Não fale mal dele, nunca o diminua com desprezos. O exemplo de um lar bem constituído é a maior felicidade que você pode legar aos seus filhos. Por amor deles, saiba sofrer, se for preciso, porque eles são frutos que você mesmo gerou. Eu vou falar por você porque seu pai é assim, ele fez isso, ele deixou de fazer aquilo. Ali é um traste, fica só bebendo, não faz as coisas direito. Então a mulher muitas vezes fala isso e fala próximo do filho. E pela mesma forma, o marido também fala, mas a sua mãe é desse jeito, ó. Desde quando nós casamos, ela sempre tem esse pendor, ela não olha isso, ela deixa de fazer aquilo, enfim. Não está correto. Então, não devemos falar mal da esposa ou do esposo perto do marido, perto do neto. Eu, por exemplo, tenho uma neta que chama Sara, e a gente, de vez em quando, a gente tem, e nós não podemos discutir, não podemos falar nada, falar mal, sobretudo perante o pai e a mãe, porque os filhos têm a gente como o quê? Como exemplo, então não pode falar. Muito bem, né, meus irmãos? Então, como está aí no banner, nós vamos estudar hoje o livro Céu e Inferno. E hoje nós terminamos. Esse livro, nessa parte segunda, ele fala, Kardec escolheu 66 comunicações espirituais diversas e publicou essas 66 comunicações espirituais de espíritos felizes, de espíritos razoavelmente felizes, de espíritos suicidas, né? Espíritos no estado de perturbação, como vamos ver uns 2 ou 3 casos hoje. Então, na verdade e a rigor, essas 66 comunicações ou são oportunas a gente, no recesso do nosso lar, olhá-las, lê-las, porque são experiências do espírito que foi para a pátria espiritual e tem aquela experiência. E a gente acaba certificando que a vida não termina com a morte física. A vida não termina com a morte física. E nós já falamos, né, meus irmãos, que a Bíblia, que significa biblioteca, que é uma coleção de livros, tem, coincidentemente é o livro Céu e Inferno, porquanto ele foi escrito a posteriori, 66 livros, 37 o Velho Testamento,
e 29 o segundo, o Novo Testamento, o Testamento de Jesus, né? Então, e coincidentemente, o céu e o inferno têm 66 comunicações. Mas veja bem que não tem nenhuma vinculação esses números do Evangelho, do céu e inferno com a Bíblia, né? Eu estou só colocando aqui porque eu lembrei-me né? E é bom a gente linearizar conhecimentos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos fechar. Dessas 66 comunicações, acredito que nós vimos umas 8 ou 9. Vamos ver toda não. Como eu disse, hoje nós fechamos o livro e daqui 45 dias, quando voltarmos novamente nessa obra, nós começaremos pelo princípio, do início, pela introdução, inclusive. Hoje mesmo eu estava conversando com a Chari e, trocando ideia com ela, perguntei: minha parceira, o que você acha que, ao invés de um livro, a gente estudar na sala um livro, ou mudar a sistemática, né? Mas aí eu lembrei-me, eu fui parceiro na rede Amigo Espírita do Zé Aparecido, e ele mesmo falou: olha, é muito bom e essa sistemática sua, Décio, porque o que eu tenho observado aqui na rede, que vários amigos, vários colegas, vários colegas têm estudado livros. Então, a gente estudando a codificação, aí eu pensei, conversei, dialogamos, mas vamos dar sequência. Isso não significa que amanhã ou depois a gente não muda a pedagogia, a didática. No entanto, a nossa sala, desde que foi fundada, ela estuda as obras. Esse livro aqui, está aqui 6/8/12. Ah, bom, mas isso aqui foi um estudo lá no Bezerra. Eu pensei que 6/8/12 tinha sido estudado essa obra, mas não foi não. Então, meus irmãos, vamos voltar. Daqui 40 dias, quando voltarmos novamente nessa obra, vamos voltar pelo princípio. E, nesse primeiro momento, vamos continuar a sequência como foi formatada, né? Vanderlei Luz, Chari, o Lauro eu não sei, mas a nossa sala tem essa formatação desde que foi criada, estudar as obras de Kardec. Hoje nós vamos falar desses espíritos endurecidos e quando da morte propriamente dita ou do desencarne, há uma perturbação menor ou maior. Quanto mais o espírito é evoluído, quanto mais distanciado da matéria ele for, menor é o estágio de perturbação que ele tem. Então tem espírito que fica vinculado, jungido, né? Atado, vamos dizer assim, ao corpo, por horas, semanas, meses. Tem deles que ficam séculos. Acaba o corpo por si e ele vincula-se à matéria propriamente dita, a uma chácara, um imóvel, né? daquele cidadão que partiu. Então, quanto mais evoluído, ao contrário, essa perturbação é menor, é por menor tempo. Há casos, inclusive Kardec relata isso, nós já foi objeto de estudos aqui dos espíritos felizes. Samson, que foi a primeira comunicação que ele elencou na obra, ele pediu aos amigos para que fosse evocado e, faltando 1 hora ou 1h30 para ele ser enterrado, Kardec e alguns dos amigos pediu licença ao pessoal e fizeram a evocação lá no velório, né, num cômodo específico, e em separado, e ele manifestou. Nós já vimos, mas espírito feliz. Agora nós já estamos nos espíritos endurecidos. E um dos espíritos endurecidos aqui que vamos ver hoje é Le Pomeray. Le Pomeray foi um espírito que, ao partir para a pátria espiritual,
E a maioria desses espíritos reclama da escuridão, né? Das vistas turvas, do lamaçal, do cheiro, da escuridão em si, pede luz. Esse Lepomorei, ele já é o contrário. Ele fala que tem uma luz extraordinariamente forte, né? Ofuscando. Ele está bem, ele está satisfeito, mas ele queria ficar ausente dessa luz. Ele não queria que essa luz fosse assim tão incidente. Castigo pela luz. Em uma das sessões da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, durante a qual se discutia perturbação que geralmente acompanha o espírito, né, quando dessa passagem aqui nós colocamos, uns mais, outros menos, um espírito, de uma forma, assim, espontaneamente comunicou, manifestou-se espontaneamente, né, falando relativamente a essa luz que o ofuscava. Que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Isso Lepomorei falando relativamente lá numa sessão mediúnica, e algum médium lá comentando que o espírito muitas vezes nesse estado perturbatório ou de perturbação, sem luz, tudo, e ele manifestou espontaneamente, né? E falou, mas o que é isso? Que palavras ocas? Que palavra ao vento? Vocês dizendo aí de escuridão, de falta de luz, eu estou sofrendo justamente o contrário. Que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas? Ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Isso Lepomorei falando, repito, na sessão mediúnica. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Vós é que estão perturbados. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, no derredor, e por toda parte, é um clarão danado. Não tem nada de escuridão, igual vocês estão falando. Aqui comigo está tudo escuro. A vida é uma comédia lúgubre. Insensato os que retiram da cena antes que o pano caia. Então, daí já depreende-se que foi um suicídio até, né? Infelizes que são aqueles que saem da cena, saem da vida como se a vida fosse um teatro, antes da peça acabar. A morte é terror, aspiração ao castigo, conforme a fraqueza ou a força que se teme, afronta ou os imploram. Mas é também, para todos, uma amargura. Uma amargura. Aliás, Kardec coloca aqui a palavra do Lepomorei, uma amarga irrisão. A luz ofusca-me, olha ele falando aí relativamente à luz. A luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Então ela traspassa, né? Aí já está, de uma certa forma, falando para a gente que o seu corpo é fluídico. Ele sente o corpo e a luz traspassando como uma flecha e falando para nós, aqui dando esse depoimento de que ele tem um corpo fluídico. Pois bem, sois vós os que padeceis da obscuridade, porquanto eu tenho uma luz constante. Há uma luz constante aqui, forte pelo pensamento desenhado, os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro, um crime é uma palavra. Um crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no e individualmente consideram infinita, ou mesmo a infâmia e um absurdo. Então, observe, meus irmãos, que ele está e apareceu de forma espontânea, sem ser evocado,
apareceu na sessão, enquanto os médios, as pessoas estudando e falando do estado perturbador ou perturbatório que encontra os espíritos, sobretudo esses endurecidos, aí Lepomore, de forma espontânea, comunica e fala: "Mas vocês estão vendo, tá vendo o navio conversando ao vento, falando alguma coisa? Isso aí vocês estão loucos, porque o que me perturba aqui é essa luz. Não quero que me deplorem, nada peço, lutarei por mim mesmo, só contra essa luz odiosa." Então ele não pediu que não queria nada, não queria oração, mas a coisa que efetivamente lhe atrapalhava era aquela luz, uma luz forte, uma luz odiosa, segundo as palavras pessoais de Lepomore. E isso foi, posteriormente, e aí que vem a beleza da sessão, analisada posteriormente, esta comunicação nas assembleias seguintes. E reconheceu no próprio cinismo da linguagem um profundo ensinamento. Foi analisada nas sessões. Porque o que ocorria? Ocorria lá, e quando Kardec tinha alguma dúvida, São Luís era, sobretudo São Luís Erasto, o assistia, assim como Emmanuel e André Luiz assistia Chico Xavier. Então, Kardec não era um médium assim de forma contundente e contumaz. Ele usava da mediunidade, sobretudo daquelas adolescentes. Por que adolescentes? Porque as pessoas, Milton, seja bem-vindo, as pessoas que à época estudava lá, e notadamente eram aquelas pessoas mais assim, não digo inteligentes, mas mais cultas em termos de conhecimento. Ora, se eu chegar falar alguma coisa espírita, de espiritismo, pegar o Vanderlei Luz. O Vanderlei Luz já é uma pessoa que tem um conhecimento, vamos dizer assim, grande na área. Se eu pedir para que ele discorra ou faça alguma coisa, as pessoas, mesmo que ele estiver mediunizado, mesmo que o Vanderlei esteja falando relativamente através de um espírito, vamos dizer, de luz até, a gente vai, não, isso é o próprio Vanderlei que está falando. Porque na época tinha extraordinárias pessoas, né? Bozano, e dezenas de pessoas com Kardec, mas ele usava aquelas meninas, usava a menina de 12, 13 anos, adolescente. Por quê? Porque dava-se até uma característica maior e uma confiabilidade melhor ao todo o processo. Ou não, aquilo ali, então aquela menina não tem aquele conhecimento, etc. Reveste de maior credibilidade. Então, analisada esta comunicação numa sessão, ou em 2 ou 3 sessões seguintes, viu, e aqui começa-se a falar relativamente os benefícios dessa comunicação, desse espírito que diz que a luz ofegante que era odiosa, enquanto os médios, repito, falavam-se na sessão mediúnica do estágio perturbador e perturbatório com relação à falta de luz daquele espírito que estava sofrendo, né? E ele disse que era o contrário. Vocês estão tergiversando, vocês estão conversando abobrinha, vocês estão falando isso, aquilo, o que me constrange, o que me machuca, aquilo que traspassa como uma flecha ao meu corpo, é essa luz odiosa. Eu quero ficar isento dessa luz. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em treva, ou num absoluto insulamento, né? Insulamento é numa ilha só, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora, ou acredita que ainda estão encarnados. Então, uns ficam sozinhos,
outros nesse estado de perturbação, outros ficam no insulamento, no Aira, que também é um estado só, outros numa escuridão, outros sofrendo, rastejando, não andando, não volitando, né, porque o caminhar do espírito é um volitar. Então, um sofrimento muito grande, e esse diz que estava tudo bem. Lepomorei diz que estava tudo bem. O que atrapalhava era aquela luz odiosa, né? Para estes, a luz brilha gozando o espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis divina e humana. Lepomorei não pediu nada, ele não pediu ajuda. Ele não queria nada. Ele queria tão somente ficar livre da luz, né? Chari coloca aí. Esta recusa absoluta tem sua origem. Segundo alguns autores, o processo de negação resulta da exacerbação do ego, do indivíduo, que torna-se demasiadamente intenso. Ego intenso é sinônimo de egoísmo. Ora, é aquele negócio. Eu não conheço determinada coisa. E quando alguém, até com maior cultura, maior sabedoria do que eu, fala sobre aquilo, eu me coloco na defensiva. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho aquilo. E como que eu vou me colocar na defensiva se eu não tenho a dimensão ou não tenho aquele conhecimento? Nada mais é do que o puro egoísmo. Marcelo, seja bem-vindo. Quererá dizer isso que escapasse à punição? De modo algum. É que a justiça de Deus completa-se sob todas as formas. O que uns causa alegria é para outros um tormento. Então, o fato de Lepomorei não estar na escuridão, não estar sofrendo, querer ficar tão somente isento dessa luz, será que ele está sofrendo menos do que outro espírito? Lá nas sessões seguintes, eles analisando. E chegaram à conclusão que nada disso aconteceu, porque cada um sofre conforme a sua maneira. E houve expiação, naturalmente. E ainda nesta frase, a luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Olha aí, a luz penetra-me como se fosse uma flecha aguda, a sutileza do meu ser. Estas palavras, sutileza do meu ser, são características dando a entender que sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz, né? A qual não pode escapar. Luz que o penetra, qual flecha, qual uma flecha, né? Este espírito aqui está colocado entre os endurecidos, em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse o arrependimento. Então veja bem, Fernando e Marcelo que chegaram, parece que não, o Fernando já estava, né? O Marcelo que chegou. Nós estamos falando, Marcelo, de um espírito que, ao desencarnar, a maioria dos espíritos vive obnubilados, vivem com a vista escura, vive numa escuridão, vive só, vive num insulamento. Este chegou, ele não foi evocado, comunicou-se espontaneamente numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudo, e falando que ele simplesmente estava extremamente chateado, compungido, com o coração bastante doído, não pela escuridão, não pelo insulamento, não por estar só, mas uma luz odiosa o atravessava o seu corpo, como uma flecha, né, atravessa algum objeto material. Então ele ainda falava lá, falando, vocês estão conversando ou jogando palavra ao vento, né? Porque eu não estou sofrendo nada disso, o que eu estou sofrendo é essa luz odiosa. E aí eles fazendo a observação. Noutra sessão, Lamennais, neste caso, a expiação, ou antes o sofrimento fatal de Lepomorei que os oprime,
ao invés de lhe ser útil, inculcando-lhe a profunda significação das suas penas, exacerba-o na rebeldia e dá asa às murmurações, o que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina, né, ranger de dentes. Então, ele mesmo, nessa luz, ele estava sofrendo, e sofrendo muito, ao passo que os outros ficavam na escuridão, ficava insulado, ficava isso, ficava aquilo, né? Vamos ver uma comunicação de uma criança, meus irmãos. Uma criança que, ao invés de espírito endurecido, é denominado aqui no capítulo 8, é denominado expiações terrestres. Primeiro, antes de entrar, o que são prova, o que são expiações, o que são missão? Expiação, normalmente, pode ser uma prova. A prova pode ser uma expiação. Não o contrário, a expiação não pode ser uma prova. Prova é como ocorre num colégio. Ocorre quando você faz a inscrição em um concurso. Você fez a inscrição e você vai testificar, através de uma prova, aquilo que você estudou, se você sabe. Expiação. Expiação não precisa ser necessariamente um sofrimento, ou trazer um sofrimento, porquanto até diz que nós devemos, e o espírita sabe sofrer. Não é que o espírita sabe sofrer. O espírita, por saber que tem uma vida outra, após a morte física, ele sofre com resignação. Ele sofre com resignação. E sabedor, por consequência, que a vida é eterna, esses 80, 90 ou 100 anos que vamos viver aqui, é insignificante perante a vida que vamos viver na pátria espiritual. Então, ora, se eu estou sofrendo, se essa enxaqueca, se essa dor de dente, se esse câncer está me corroendo aqui, isso aí não significa nada em termos de tempo. Aí já pode ser um processo expiatório. Pode ser um processo expiatório. E missão, por último, normalmente é de um espírito mais elevado. Ele se submete a uma missão para ajudar normalmente outros espíritos. Mas para aí, ô irmão X, então você está referindo que nós não temos missão? Temos. Agora mesmo, foi dona de mim, né, colocou um número para reflexão e falava lá e exortava lá, tanto o pai como a mãe, imbuir-se do dever na criação dos filhos, jamais brigar com seu cônjuge na vista dos outros. Ora, o fato de eu criar um filho, uma filha, dar educação, isso aí é uma missão, pode ser pequenas missões. Prova, testificação, expiação, lembra-se um sofrimento para você reparar muitas vezes alguma coisa efetivamente feito nessa encarnação ou erro de outra existência, e a missão mais assim no campo superior, né? Havia no hospital da província, isso aqui é um menino chamado Marcel. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos de idade, cujo estado era difícil de precisar. Designavam-no pelo número 4. Então o menino lá, número 4. Né, os médicos lá denominavam o menino número 4. Totalmente contorcido, os membros tudo, né, enrijecido, contorcido. Já pela sua deformidade inata, pela doença, as pernas lhe torciam, roçando o pescoço. Então era tudo enrolado, parecendo um polvo. Parecendo um polvo. É um menino que sofria muito. A moléstia dominava aquele organismo. Já de 8 anos, esse menino desde que nasceu teve esse problema, 8 anos. E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, instigável. Os médicos chegavam lá, ele falava isso, falava aquilo,
E veja bem o que ele disse. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, porque a família deixava ele lá no hospital, o médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco ou quase não o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de bondade, um quê de diferente, um quê de inteligência. Então veja que o médico sensibilizou-se com essa criança, com esse ser. E esse menino, 8 anos lá, todo acontecido. Uma vez, aí ele disse o seguinte, veja bem o que esse menino falou. Doutor, tenha bondade de me dar, uma vez, aquelas pílulas, ultimamente, que o senhor receitou, eu tenho sofrido dores atrozes, eu tenho sofrido dores demais. E quando o senhor me ministra aquela pílula, eu melhoro. Para quê? Replicou o médico. Se já ministrei o suficiente, até maior quantidade, uma maior quantidade igual você está querendo, pode lhe fazer mal. E aí ele retorquiu, né? Não, mas eu estou sofrendo dor, eu não tenho condição de dormir. E, ademais, em eu chorando, em eu gritando aqui, eu estou, de uma certa forma, perturbando os outros pacientes do hospital. Veja bem, para um menino de 6, 8 anos. E a própria Chani, nos estudos passados, relativamente ao Evangelho, estudando, é permitido abreviar a vida do semelhante? Ele está sofrendo, a estágio final, é permitido? Aí o que o estudo disse? Qual foi a conclusão do estudo lá do Evangelho? Quem és vós, né? Ou quem é você para saber quantos dias ele tem? Muitas vezes, e em vivendo 5, 10 ou 15 minutos a mais, aquele espírito toma uma decisão extraordinária que vai mudar a sua existência a posterior, porque nós sabemos que a salvação constitui em primeiro lugar o quê? O arrependimento. Você arrependeu-se. Em segundo lugar, você expiar. Eu fiz um mal a Marcele Luz, eu tenho que arrepender desse mal que eu a fiz, o mal que eu fiz para ela. Depois desse arrependimento, eu preciso expiar-me, depois regenerar. Então o médico está lá, perante a criança, e por demais preocupado. Será que eu devo? Será que eu vou ministrar essa morfina? Será que eu vou ministrar esse remédio para aplacar essa dor? E ele novamente, é que eu sofro tanto, que dificilmente posso orar. Deus, para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir. Olha que pensamento e que inteligência dessa criança. Olha que pensamento e inteligência dessa criança. Aí é a beleza da nossa doutrina, né, meus irmãos? É a beleza da nossa doutrina. Porque se não existir uma vida ulterior a essa, ou seja, uma vida posterior a essa, a vida não começa no berço e nem termina no túmulo, nós somos sabedores na condição de espíritas, aí fica difícil. Como Deus faz? Uma alma, como algumas religiões assim advogam, né, que Deus faz a alma, o espírito, quando do nascimento. Pode fazer uma alma, um espírito, e esse espírito nasce no palácio de Buckingham. Um príncipe, por exemplo, vai ter toda a beleza, a beatitude da vida, ter todo o amparo, ter toda a educação, enquanto esse menino no hospital, com 8 anos, todo contorcido, as pernas enroladas no pescoço, tudo, ou por outra,
na Baixada Fluminense, faz uma alma, um espírito encarnado, aquele espírito nasceu de uma mãe aidética, cujo pai mexe com droga, ou seja, uma criança já com AIDS. Deus, nesse aspecto, seria por demais injusto. Não seria equânime, né? Não estava usando a racionalidade. Seria injusto. E Deus sendo injusto, Deus não sendo lógico, Deus usando 2 pesos e 2 medidas, ou seja, não tendo parcimônia, então deixa de ser Deus. Mas nós, espiritistas, nós espíritas, somos sabedores que, através, e muitas vezes, da solicitação do próprio Espírito, ali é concedido aquela vida de agruras, aquela vida enrolada na cama, como esse menino. Marcele, vai lá, Marcele, vai lá. Então, aí diz o seguinte aqui: é preciso negar a bondade de Deus ou admitir a interioridade de causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade dessa existência, é o que nós falávamos. Se nós não admitirmos a anterioridade da alma, a pré-existência ou vidas futuras outras, não dá para explicar uma condição dessa, né, meus irmãos? Não dá para explicar uma condição dessa. Os últimos pensamentos dessa criança, ao desencarnar, foram para Deus e para o caridoso médico, que é dela se condoeu. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação. Então veja bem, vamos simplificar aqui. Veja bem que a criança de 8 anos, sofrida, mas de uma inteligência extraordinária, sozinha num leito do hospital, e um médico, não só com dor, afeiçoou-se dessa criança pela sua própria inteligência e começou a dar um tratamento, vamos dizer assim, especial. Aí ocorreu o que aqui relatamos e essa criança morreu. E posteriormente foi evocado lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, né? Ao vosso chamado, vim fazer aqui a minha voz se estenda para além dos seus círculos, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissa as alegrias do céu, que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Tá aí. Muitas vezes, a gente com uma pequena dor de cabeça, nós com um pequeno disfunção celular, e em função disso, há dores, né? A gente começa a mandar os dedos no cabelo, tirar, etc, tal, fazer isso, fazer aquilo, maldizendo inclusive a injustiça de Deus, falando que Deus é injusto. Então, devemos ser, pois, pacientes, sofrer, mas sofrer com resignação. Ora, eu tenho feito aquilo que devidamente ou foi possível fazer? Fui ao médico, estou tomando, e em função de ter ido ao médico e ser prescrito alguma receita, alopatia ou homeopática mesmo, eu estou tomando devidamente esses remédios? Se assim fiz os exames, mesmo assim a doença não foi debelada, então necessariamente, ou quase com certeza, é um processo expiatório. Eu estou pagando, como Emmanuel fala e fala com propriedade, eu estou pagando a prazo aquilo que na verdade eu construí, né? Eu construí à vista. Por quê? Nós pagamos em prestação o mal. Você matou, extorquiu, roubou, degolou, fez
as piores atrocidades possíveis, você e Deus na bondade infinita dá a oportunidade de você ressarcir, que no caso é expiar, né? A expiação de prestações suaves. Não vai te cobrar isso. Você pode, dado um mal cometido nessa existência, pagar-se, ressarcir desse débito 2, 3 ou mais existências. Então, quando nós formos ao médico, quando nós tratarmos de uma devida doença, termos alguma respectiva dor e adotarmos as ocorrências, as orientações, as prescrições médicas e, mesmo assim, não for debelado, com certeza pode tratar-se de um processo expiatório e nós mesmos que solicitamos. Tenhamos, pois, nesse aspecto, resignação, paciência, ou seja, saibamos sofrer. Saibamos sofrer. Muito bem, meus irmãos. Está chovendo aí, né? Muito bom. Então, meus irmãos, maravilha. Eu peço nesse aspecto aqui, aquilo que foi, nós preparamos 3 casos, mas eu coloquei 2 aqui, eu acho que não seria, não é que não seria prudente, não deveríamos dar sequência. Então esses 2 casos ficou, e assim sendo nós encerramos o livro Céu e Inferno. Ele, nesses 9 anos, nós já fizemos isso 2 vezes. Essa é a 2ª vez que nós fizemos. Então, meus irmãos, há algum questionamento? Há alguma colocação que algum dos irmãos gostaria de fazer ou formular? Em não havendo, a gente dá por encerrado os nossos estudos. Em não havendo, dá para encerrar os nossos estudos. Eu perguntaria, algum voluntário para a prece final? Há algum voluntário? Se não há, deixa eu fazê-la então. Meu Senhor, meu bom Deus, agradecemos, sobretudo, pela oportunidade da vida em si de estarmos nesse processo reencarnatório. E aqui, nessa existência, poder ressarcir, poder, como dissemos há pouco, pagar essa dívida contraída à vista e pagar em prestações. Dai-nos força, sobretudo quando a perturbação, quando a doença, quando aquilo que não é desejável instalar em nossa vida. Que tenhamos paciência. E, tendo paciência, que lutemos em paz e fazendo sempre o bem. E aí nós agradecemos toda a espiritualidade que deu sustentação nesses estudos. Ó meu Deus, agradecemos. E, mais do que a espiritualidade, agradecemos esses espíritos encarnados que aqui estão. Porquanto, que eu sempre digo, sem os mesmos poderia existir o estudo, mas não há motivação, ainda somos por demais vaidosos. Então, se esses mesmos espíritos encarnados não estivessem aqui, dificilmente se processaria esses estudos. Muita luz, muita paz, e que Deus e a espiritualidade toda nos direcione sempre aquilo que pedimos, né, ao processo de bem servir. Muita paz, meus irmãos.